Estamos em instantes a falar desse assunto. Agora a gente vai olhar para o discurso do presidente Lula. Trouxemos um pouco do que ele diria ontem no Bastidores CNN. Com mais detalhes, Lula se debruçou sobre vários assuntos, falou sobre fome, meio ambiente, tensão no Oriente Médio, crises globais, como no leste europeu e no Oriente Médio, como a gente trouxe ontem aqui no Bastidor do Bastidores. Só que deixou de fora um assunto espinhoso, né, para ele, que é a situação da Venezuela. A contestada eleição na Venezuela que reconduziu Nicolás Maduro à presidência. Como tradição, o chefe de Estado do Brasil foi o primeiro a falar no evento, que reuniu 193 membros das Nações Unidas. Mariana Giangiacomo, direto de Nova York, traz os detalhes. Traz pra gente o que te chamou a atenção da fala do presidente Lula e mais, né, Mariana? Você aí consegue ter o bastidor, traz a temperatura do local, de como as pessoas reagiram. Ele foi muitíssimo aplaudido pelo que a gente acompanhou aqui. Foi muitíssimo aplaudido, Tainá, muitíssimo elogiado aqui, pelo que eu ouvi, pela firmeza da postura, da fala, que tocou em vários temas espinhosos, não a Venezuela, como você bem destacou. O Lula falou sobre Cuba, falou sobre Haiti, mas não falou sobre a Venezuela. Comentou também as guerras na faixa de Gaza, também a invasão da Ucrânia, fez críticas à ONU, ao Conselho de Segurança, como a gente já esperava que ele ia fazer. Foi um discurso de meia hora e aí eu separei aqui alguns destaques. Olha, Lula já começou falando que a comunidade internacional anda em círculos sem resolver nada, né? Então ele já começa o discurso com uma crítica. Depois segue falando sobre o aumento dos gastos militares e que o uso da força pelos países sem a autorização dos organismos multilaterais está virando uma regra. Então Lula já começou esse discurso fazendo a crítica à ONU. E aí condenou a invasão do território ucraniano, então condenou a invasão da Ucrânia, falou sobre a criação de um ambiente de diálogo entre os diferentes atores, né, que, segundo ele, hoje não existe, hoje não é possível. Falou também sobre a situação na faixa de Gaza e disse o seguinte: o que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. Importante lembrar também que Lula começou o discurso, né, nos cumprimentos, cumprimentando a delegação palestina que participa aqui da Assembleia Geral como Estado observador, que não é um Estado membro, não tem todos os direitos de um Estado membro pleno, mas consegue participar da Assembleia Geral. Então Lula já começou com esse aceno ali, dando muito peso a essa questão da Palestina, que é uma das principais, faz parte, né, no fim das contas, de uma das principais bandeiras defendidas pelo presidente, que é a reforma do Conselho de Segurança da ONU. E foi assim, inclusive, que ele encerrou esse discurso também, cobrando por essa reforma, cobrando pela integração, né, pela adição de Estados membros permanentes, que é uma bandeira que Lula já defende também há bastante tempo. Ele também falou, claro, da questão do meio ambiente, falou sobre as queimadas, falou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, falou sobre as queimadas na Amazônia e a COP30 que vai ser realizada em 2025. Lula falou sobre desmatamento também, prometeu erradicar o desmatamento na Amazônia até 2030. Então, realmente foi um discurso que não trouxe muitas surpresas, mas que foi elogiado pela firmeza e pela diversidade de tópicos aqui, pelo menos pelo que eu ouvi dos colegas de imprensa, enfim, do que a gente consegue ouvir daqui. Vocês podem ver como está movimentada aqui a sede da ONU. Essa aqui é só a área de imprensa, né? Ainda tem muito mais lá dentro, lá na Assembleia Geral mesmo. A gente separou um trecho desse discurso do presidente Lula, vamos ouvir. No Brasil, a defesa da democracia implica ação permanente ante investidas extremistas, messiânicas e totalitárias que espalham o ódio, a intolerância e o ressentimento. Brasileiras e brasileiros continuarão a derrotar os que tentam solapar as instituições e colocá-las a serviço de interesses reacionários. A democracia precisa responder às legítimas aspirações dos que não aceitam mais a fome, a desigualdade, o desemprego e a violência. No mundo globalizado, não faz sentido recorrer a falsos patriotas e isolacionistas. Tampouco a esperança no recurso a experiências ultraliberais que apenas agravam as dificuldades de um continente depauperado. O futuro de nossa região passa, sobretudo, por construir um Estado sustentável, eficiente, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação, que não se intimida ante indivíduos, corporação
ou plataformas digitais que se julgam acima da lei. A liberdade é a primeira vítima de um mundo sem regras. O presidente Lula também aproveitou o discurso para criticar a Organização das Nações Unidas, a ONU, e pedir reformas. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da Carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos: a transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática, com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente,